Boa noite, senhoras e senhores. Está no ar mais um MTV Debate para discutir um tema importantíssimo que inquieta a nossa sociedade. Vamos ver o nosso assunto desta noite, por favor. A morte do cartunista Glauco reacendeu a polêmica da liberação do chá de ayahuasca no Brasil, popularmente conhecido como Santo Daime. A regulamentação do uso do chá para fins religiosos foi publicada no Diário Oficial da União depois de anos de discussão. A resolução veta o comércio e a propaganda da bebida e proíbe a exploração turística do chá, estimula a criação de um cadastro das entidades que o utilizam e recomenda entrevistas com quem for ingerir pela primeira vez para evitar o uso por pessoas com transtornos mentais e usuários de outras drogas. Há quem diga que muitas dessas resoluções não são cumpridas e que não há um controle sobre a proliferação do uso do chá, além de considerar a substância alucinógena e prejudicial à saúde. Afinal, daime, droga ou religião? Bom, antes de começar o nosso debate, eu queria aqui botar um pequeno parênteses antes de nós começarmos, pelo seguinte fato, que nós estamos fazendo uma interação, pelo menos estamos tentando fazer uma interação com os estudantes, as universidades e tudo mais. E eu vim a saber aqui, quando eu acabei de chegar aqui pela produção, que mais de 15 universidades se recusaram a participar deste debate, temendo pelo assunto ser uma coisa meio espinhosa. Eu quero dizer uma coisa para essas pessoas que gerenciam essas universidades no Brasil. Olha, vocês têm a obrigação de desenvolver o espírito crítico dos seus alunos. É só isso. Vamos começar então ao seguinte. Lázaro Freire é psicanalista transpessoal e filósofo. Exato. Perfeito. Carlos Maltz, meu querido Carlos Maltz, é psicólogo, músico, foi um dos fundadores do Engenheiro do Havaí. Então você também é astrólogo, né, cara? Siddhartha Campos é espiritualista e dono do site Saindo da Matrix. Sandra Goulart é antropóloga e pesquisadora do NAPE. É isso? Tá certo. Anthony Wong, meu querido toxicologista do Hospital das Clínicas, já veio aqui várias vezes, né? E Sérgio Seibel, é isso? Psiquiatra. Pode ser. Ótimo. Então, nós estávamos aqui, acho que eu vou botar uma pergunta no ar e eu deixaria essa no ar para alguém pegar. Nós estamos começando aqui, antes do programa começar, conversando sobre um aspecto que eu acho que pode começar o nosso debate, que é o seguinte. No Brasil, tem na Constituição o seguinte, você chega lá, tem uma seita, um culto, uma religião, e a partir daquilo você tem um respaldo, né, legal, constitucional, de praticar sua seita com maior tranquilidade. Tudo bem. Agora, nós vamos falar sobre uma coisa. Nós temos uma religião que tem problemas seríssimos em relação problemas seríssimos não, mas é liberada a situação enquanto religião, não tem problema nenhum em relação a isso, né? E há outros casos que eu não sei dizer a qualidade da situação do componente químico, entendeu? Mas é a questão da igreja em si. Disso acontecer e, por exemplo, eu estava jocosamente fazendo aqui uma hipótese meio jocosa, mas plausível, né? Por exemplo, eu sou um cara mediúnico, sou um cara espiritual, e aí de repente recebo um caboclo, uma entidade, por exemplo, um caboclo cheirador. Índio quer cheirar uma carreira. Aí eu queria cheirar uma carreira, barará, pô, estica uma aí, barará. E aí eu peço para os meus discípulos que eu quero fundar uma igreja. Aí está criada uma situação... Santa Farinha. Santa Farinha. Bom, então, por favor, você que se manifestou, Lázaro, por favor, comece por esse aspecto aí, que parece um pouco absurdo, mas vamos tentar botar isso no chão. Eu fundei o Santo Chopp já, começando do sério. Eu acho que o lado religioso merece respeito, né? Eu acho que aquilo que acontece no fórum íntimo da pessoa é inalienável. Agora, antes disso, a gente tem algumas questões que são relacionadas a lados físicos, a lados psicológicos, a lados químicos, que eles não podem ser negligenciados, né? Porque os fins aí não tem como justificar os meios, né? É inegável que numa esfera maior, a gente olhando de longe, tem um fenômeno antropológico muito interessante. Tem inúmeras pessoas que relatam esse bem-estar com daime. Mas eu ali na clínica, como eu escrevo artigos sobre daime, tentando... Você já experimentou?
Já experimentei algumas vezes em 4 locais diferentes. Eu nunca experimentei. Sim. Isso é bem claro. É uma experiência interessante, enfim, inegável, né? Só que antes disso, a gente tem algumas questões que são químicas, que são psicológicas, e eu recebo, como eu escrevo sobre isso, eu tenho um grupo na internet, que é o maior grupo aí de espiritualidade no cotidiano do mundo, que tem 7 mil pessoas. Então eu recebo gente de todas as denominações, né, de todas as igrejas. Inclusive eu tenho gente da UDV, tenho gente do Daime, do Ceflures, enfim, de todas as igrejas do Daime União também. do Vegetal, o UDV, né? É, o UDV é a União do Vegetal. Posso responder essa pergunta? Pode. Assim que você pode deixar ele... Você complementou já? Concluindo rapidinho, assim, a gente tem um outro lado. Quer dizer, tem um lado muito bacana, quando a gente olha no nível macro, claro, no nível antropológico, mas a gente também tem um percentual pequenininho de pessoas que procuram a gente na clínica, né, com algumas dificuldades, com alguns problemas aí posteriores a isso, e eu acho que a gente precisa trabalhar a discussão nessas duas questões, né, respeitando o lado religioso, o lado inalienável. Quer dizer que a minha pergunta também... não tem menor... Foi cortada logo pela raiz, né? Carlos, por favor, você quer, né? Você é Wurdenbach. Wurdenbach, é verdade. Wurdenbach, eu sou Maltz. Então. Se você for na Alemanha hoje, perguntar quem são os 2 maiores alemães depois do Beckenbauer, um é Goethe, o outro é Martin Luther. Religião é o fundamento. Hoje está fora de moda, entende? Mas a universidade nasceu em cima dela. Fundamento da cultura ocidental. No ano de 2000, a distribuição do chá foi proibida nos Estados Unidos. Então a União do Vegetal, eu não estou aqui falando em nome da instituição, eu faço parte dela, sou sócio. A União do Vegetal entrou com uma ação contra o governo Bush nos Estados Unidos para distribuir o chá lá dentro. Durante 5 anos, o FBI do governo Bush peneirou a gente de cabo a rabo, todas as instâncias jurídicas americanas. Eles não se sentiram confortáveis. Eles não ganharam. Nós fomos à Corte Suprema, ganhamos de 9-0 na Corte Suprema. Então foi uma peneira farmacológica, médica, psiquiátrica, antropológica, teológica. Ainda hoje na Alemanha, por exemplo, teologia é fundamento da cultura. Então, religião, embora esteja fora de moda, para nós, né, que somos daquela geração que veio dos anos 60... Eu sempre estudei muito religião, assim, eu sempre estive muito curioso. Então, respondendo a sua pergunta, por que é diferente? Porque isso tem um fundamento cultural muito forte dentro de populações inteiras hoje dentro do Brasil. Não só lá na origem, como aqui já no centro urbano também. Então é diferente. Você pode até fundar uma religião, mas você vai ter que passar por essa peneira que essas instituições estão passando já desde a década de 80. Eu estou querendo colocar a situação, por exemplo, como é fácil fundar uma religião no Brasil. Você vê que tem um monte de bispos aí. Jornalista fundou. Né? Eu conheço vários músicos, quando começam a não estar dando muito certo, viram bispos e começam a ficar muito ricos. Pois é, posso me colocar? Por favor. Então, essa facilidade, né, de constituição, né, de fenômenos religiosos no Brasil se dá, né, no meu modo de entender, exatamente porque o Brasil implica numa cultura religiosa. Né? Então, quando a gente fala da questão dessas religiões como Santo Daime, União do Vegetal, Barquinha, que é uma outra religião que faz uso da mesma bebida psicoativa, nós estamos falando também de questões mais amplas, como, por exemplo, a questão do uso de substâncias ditas psicoativas, drogas, né? E da possibilidade da existência de usos controlados, não danosos dessas substâncias. Então, cada lugar, cada sociedade, cada nação, cada época histórica, né, deve gerir seus próprios meios de controle dessas substâncias. Aqui no Brasil, nós somos, apesar de termos um Estado laico, né, somos, né, uma sociedade marcadamente religiosa. É claro que isso não quer dizer que todos nós somos religiosos. Não, mas é um mas existe esse contexto. E isso faz com que a possibilidade... Então, a existência, por exemplo, de uma religião como Daime, né, ou Santo Daime, como também é conhecida, ou como a União do Vegetal, se insere, isso eu mostrei nas minhas pesquisas, né, no contexto da cultura religiosa brasileira. Quer dizer, quando você vai